Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Eu peço desculpas pela demora, mas foi necessário. Foram 2 meses de muita correria aqui em casa, haviam várias e várias promoções. De novo, como eu falei em um vídeo anterior, as lojas praticamente estão dando tudo de graça. Eu espero sim que elas se recuperem, mas que também mas tenhamos mais justiça na hora de dividir os produtos. Eu digo em preços. Não é só a loja que deve ter seu lucro, nós também devemos ter o lucro, pois afinal somos nós que movemos a economia. Não pode ser apenas o que a loja determina, nós também temos esse direito de exigir um preço mais em conta. Tem que ser bom para ambas as partes. É uma tag. Eu de novo agradeço o convite do meu amigo Fernando Henrique, do Arkham Comics, indicando formatinhos. E eu fico super contente, pois não deve ser apenas formato americano. Um bom leitor deve ler de tudo, deve ir em sebos, deve comprar em sites especializados. Eu recomendo bastante o Ponto do Gibi, que tem preços bem mais em conta. A Rica, que eu acabei comprando recentemente, também está bem em conta. Parabéns para esses dois sites, pois não estão com preços exorbitantes como shoppings. Enfim, vai ser a primeira vez que esse grupo é abordado uma revista apenas dele. Ele ia aparecer em outras tags, não sei o que, mas eu resolvi fazer isolado para eles agora. Nós vamos citar uma saga daquele famoso grupo mutante, sim, aquele famoso grupo mutante, os X-Men, a famosa Dias de um Futuro Esquecido, a número 45 e a 46 das Super Aventuras Marvel. Nessa época, a editora Abril tinha que dividir um mix nesse período, 85, 86, com Tropa Alpha, Demolidor, às vezes o Cool. É uma saga que tem apenas 25 páginas cada uma. Com o passar dos anos, eu as comprei originalmente em sebos, depois eu comprei um especial da editora Abril com as duas histórias, e pesquisando eu descobri que a Dias de um Futuro Esquecido, ela foi publicada em várias revistas da Panini a preços altos. Aquele formato americano que saiu com essa capa da Panini, ela tem várias histórias dos X-Men assinadas pelo Chris Claremont, John Byrne e Terry Elston. Aliás, o Terry Elston faz o roteiro aqui, a arte final, roteiro do Chris Claremont junto com o John Byrne, e os desenhos são do John Byrne. É o último trabalho em conjunto dessa dupla, depois eles tiveram diferenças criativas, cada um foi para o seu canto. Se bem que o Claremont ficou anos nos X-Men, mas enfim. E fica uma dica, a Panini podia sim relançar Dias de um Futuro Esquecido por 25, por 30 reais, não precisava ser 75 reais, não precisava ter aquele monte de história dos X-Men. Para quem quer conhecer apenas Dias de um Futuro Esquecido, poderia sim a Panini fazer um preço mais acessível para nós, ou você ir em sebos, fica ao seu critério. Essa saga dos X-Men ela é escrita em 1980, ela é um pouco antes do famoso filme O Exterminador do Futuro. Eu vou explicar para vocês essa ligação. Ela mostra um futuro alternativo que pode sim acontecer, onde a raça humana ela falhou, ela por causa da ganância, das pessoas reacionárias, do preconceito, houve um racha entre todos, o programa Sentinela foi reativado, os sentinelas pegaram consciência própria, eles resolveram exterminar todos que eram indesejáveis, os sentinelas tomam tudo à força, é decretada praticamente a Terceira Guerra Mundial, só que os sentinelas não satisfeitos, eles separam toda a humanidade, aqui vai ser só humano, mutante, meta-humano, não sei o quê. E os sentinelas, como eles sabiam que os heróis Marvel eram muito poderosos, eles eliminam o Capitão América, o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, nem o Thor ficou. E fica um clima muito opressor. Talvez seja a primeira história onde você veja os X-Men mais envelhecidos, e eles bem amargurados. E ele é parecido sim com o filme O Exterminador do Futuro pelo seguinte. Primeiro pelo o clima de angústia, derrota, a humanidade toda quebrada. Os sentinelas dominaram o mundo, assim como as máquinas, elas dominaram o Exterminador
no filme do Exterminador do Futuro. Até hoje ninguém sabe se o James Cameron, vou mostrar para vocês, embora nós hoje já o abordemos no Reavaliando, é esse sujeito no meio, criador da franquia Exterminador do Futuro, diretor do Avatar, ele fazendo a entrevista com Spielberg. É um programa de entrevistas que ele tem na TV a cabo, não sei se já foi exibido no Brasil. Se foi, você me diga, por favor. Enfim, o X-Men, essa história de Dias de um Futuro Esquecido, ela é de 1980, uma história que já tem 40 anos praticamente. 40 anos. E o Exterminador é de 84. O James Cameron é um cara que lia muitos quadrinhos, muitos filmes de ficção. Não dá para saber se ele se inspirou na saga dos X-Men. Há um episódio de uma série chamada Quinta Dimensão, o episódio se chama The Soldier, em que o soldado volta no passado, ele quer alterar o tempo. O escritor desse episódio, o famoso Alan Ellison, ele processou James Cameron, ele quase processou James Cameron. Ele exigiu o nome dele nos créditos finais como consultor técnico para os produtores do Exterminador do Futuro não sofrerem esse processo. Eles acharam melhor incluir o Alan Ellison nos letreiros finais. Mas voltando aqui no X-Men. E é uma saga que é, ao meu ver, a primeira vez onde se dá um destaque enorme para Kitty Pryde. Kitty Pryde já tinha feito sua estreia aqui no Brasil nas Super Aventuras Marvel 42, se eu não estou enganado. E o professor Xavier, ele acredita muito nessa pupila, nessa revista. Vou até falar um spoiler aqui para vocês. E aliás, o Dias de um Futuro Esquecido, ele praticamente inspira toda a franquia dos X-Men. E eu acho engraçado o pessoal, considero. Eles esquecem que foi o grupo X-Men e o Blade que abriram a porta para os heróis da Marvel nos cinemas, muito antes deles montarem o Marvel Studios ou a Disney ter comprado a editora Marvel. E em todos os filmes, quase todos os filmes dos X-Men, vai ser citado Dias de um Futuro Esquecido, tem referências, tem pontas soltas. No famoso desenho dos X-Men, exibido na Rede Globo lá nos anos 90, depois saiu em VHS, em DVD, há um episódio que é totalmente inspirado em Dias de um Futuro Esquecido, enfim. E você vê os X-Men mais envelhecidos, mais angustiados, eles têm que voltar no tempo, mas não dá para mandar todos no tempo. Eles só mandam a Kitty Pryde, mas só vai a consciência dela. A consciência mais velha dela troca com a consciência nova, né, da Kitty Pryde, no caso aqui, nos anos 80. Só que há um complô. Você sabe que quem vai alterar esse futuro, na realidade, é a Irmandade dos Mutantes. A nova Irmandade dos Mutantes, na realidade, comandada no período pela Mística. A Mística é muito mais sangue frio que o Magneto. Ela realmente é mais ressentida com o jeito que os humanos tratam os mutantes. E eles vão matar o Senador Kelly. O Senador Kelly, ele não é um cara totalmente reacionário, mas ele não quer o convívio com os humanos, ele é um cara um pouco mais fechado. E a Irmandade dos Mutantes, até então, eles vão matar o Senador Kelly, mas eles não saberiam dessas consequências que chegariam ao ponto de reativar o programa Sentinela, pois vai ser eleito, devido à morte do Senador Kelly, um político bem mais reacionário, bem mais cabeça dura, bem mais racista, bem mais tudo, menos sensato. E ele vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele vai ativar o programa dos Sentinelas. Os Sentinelas não vão querer que o governo domine as máquinas, eles realmente viram a inteligência artificial. E é uma história muito atual, pois ainda mostra o preconceito que existe até então naquele período. Você vê hoje em dia um mundo tão mais violento, tão mais reacionário. É uma história boa, envelheceu bastante com o passar dos anos. E não satisfeitos, nós também vamos mostrar aqui uma revista do Super-Homem, que talvez tenha sido inspirado nesse sucesso dos X-Men. Nesse período, o Super-Homem e o Batman não vendiam tanto, o Novos Titãs vendia mais. Nós temos o OMAC. OMAC é um antigo personagem criado pelo Jack Kirby. A sigla dele, a tradução em português, seria OMAC, seria o exército de um homem só. Ele também tem que retornar ao passado, salvar um antigo parente dele, um ancestral. Se esse ancestral for morto, vai declarar uma guerra no futuro, onde as máquinas também vão dominar o futuro. Nessa revista tem esse vilão chamado, é um robô exterminador. Eu acredito que por causa do filme O Exterminador do Futuro.
Só que eu fui na internet, no guia dos quadrinhos, e fui pesquisar. Essa capa original é quase a mesma, só que na capa da DC Comics Presents, aliás, essa é uma edição feita pelo Len Wein, pelo George Pérez e Pablo Marcos. Eles não mostram o vilão. Eu considero até um erro da Panini, da Abril, ter revelado o vilão. Pois aqui fica mais misterioso. Quem seria esse novo vilão que vai ameaçar a Metrópolis? E o nome dele é Murder Mac. Murder é assassino, assassinato. Mac eu não sei, eu vou olhar a tradução depois. Mas não é o Exterminador. Provavelmente eles pegaram como referência ao Exterminador do Futuro. E o OMAC, embora a revista seja dos X-Men, ele vai inspirar essa saga. Crise Infinita, né, com capas do Jim Lee, às vezes do Dan Jurgens, com a Poderosa na capa, nessa edição. E nessa 3 nós temos o Projeto OMAC. O OMAC ele vira um exército, literalmente um exército, eles querem acabar com o universo DC. Esse Projeto OMAC tem uma participação do Batman, enfim. Em um outro vídeo nós falaremos com mais calma da Crise Infinita. Enfim, e vacilo também que eu vejo. Na edição norte-americana, eles falam que nas páginas da revista vai ter uma matéria sobre o filme do Superman 3, que também fala de tecnologia. Um vacilo que a Abril perdeu. Mas também tem direitos autorais. De repente ela não conseguiu os direitos autorais da DC no período. Aí você vai me perguntar, Wesley, essa saga dos X-Men vale realmente a pena? Vale. Eu coloco tranquilo ainda como uma das 5 melhores histórias dos X-Men. Vai influenciar, sim, diversos roteiristas no futuro. Tanto da DC, da Marvel, como roteiristas de editoras independentes. O próprio Chris Claremont, ele vai revisitar diversas e diversas vezes essa mesma história. Ele sabe que deu muita coisa no fundo do baú que poderia ser resgatada. Tanto que vai, se a gente olhar com calma, vai criar o Bishop, o famoso Cable do nosso amigo Rob Liefeld. Enfim, é uma saga que envelheceu bastante bem. Eu não sei se todos a conhecem, mas ela tem sim a sua fama. Vamos mostrar algumas cenas. Era uma revista que tinha 25 páginas, eu digo dos X-Men. Desenhos do John Byrne, um Wolverine bem mais envelhecido, há uma gangue que quer estrupar a Kitty Pryde. Vocês podem ver que há um clima de desolação. Os mutantes são obrigados a usarem uniformes. Eles também têm colares inibidores, não pode mais usar os poderes. Realmente ficou um sentinela, espero que vocês possam ver. A Tempestade, nesse período, ela substitui o Ciclope. Ela se questionava muito se ela seria uma líder tão eficiente ou até melhor que o Ciclope. O Noturno. Noturno, nesse período, ele assustava muito a Kitty Pryde. Kitty Pryde, ela vai fazer sua primeira treinamento na sala de perigo. Ela entra muito assustada. Ela entra muito jovem na Escola Xavier. Muito, muito jovem. O professor Xavier acreditou bastante nela no período. E a X-Men que eu mais gosto. Não vou negar para vocês, não. Pena que ela é tão mal aproveitada nos filmes. O Magneto, ele vira o líder dos X-Men nesse futuro opressor. Os Sentinelas tocando terror. O Magneto, como o professor Xavier foi, né? Ele é morto nesse futuro. Ele teve que substituir a liderança do professor Xavier. A Mística, ela transita muito bem nos gabinetes do governo, pois ela era uma transmorfa. Isso, os X-Men contra a nova Irmandade dos Mutantes. É pouca coisa mesmo, gente. É uma história muito curta. E essa revista do Demolidor contém as 2 primeiras histórias do Frank Miller. Ele só fazia os desenhos no período, era roteiros do grande Roger Mackenzie, um cara que eu gosto bastante, mas foi esquecido. A revista do Demolidor quase foi à falência, mas se não fosse o Frank Miller, o Demolidor não seria hoje esse herói tão importante. Também tinha Tropa Alpha nesse período. Vamos lá. O Senador Kelly, que aparece no filme. Tem o Henry Peter Grinch, aquele cara do governo. A Mística se disfarçando. Quem será ela nesse desenho? Você vai ter que adivinhar. O Wolverine do passado. Quase o velho Logan, né? Se a gente for olhar, quase o velho Logan. O Pato Donald. Acho que eles nem sonhavam em fazer o velho Logan nesse período. O Blob. E um detalhe interessante. Na minha revista, ao final aqui, falando que eles vão continuar o programa dos Sentinelas. Tudo dá a entender. Tem essa parte, o Henry
Peter Grinch, você pode vê-lo no final da revista. Mas quando eu fui comprar aquela republicação da Abril, você não tem essa última página. Eles cortaram, talvez seja da minha revista, mas se você tem essa X-Men especial, por favor me fale se você tiver. Desenho do Jackson Guice na capa, esse é o Jackson Guice. E do Super-Homem, vamos mostrar algumas páginas. Ó, você pode ver o OMAC no futuro, criação do George Pérez, lembra muito 2001, Jornada nas Estrelas, o tal do Exterminador, podem ver. Aí esse Exterminador vai parar em Metrópolis, ele pega uma gangue, pede chinelo para poder ajudá-lo a realizar a alterar o futuro, o Superman vai se interferir, George Pérez, você pode ver, George Pérez tem um desenho pequeno, realmente o desenho dele é pequeno, e ainda nessa revista, o tal ancestral do OMAC está nessa multidão. Traços belíssimos. Tem um confronto final do Superman com o Exterminador que lembra muito o Exterminador do Cameron. Aquele confronto final do primeiro filme lembra bastante. O Superman, muito parecido com a cena final do primeiro Exterminador do Futuro. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem pela demora. Desculpem realmente. Muito obrigado. Por favor, compartilhem, divulguem. Obrigado de novo pelo Fernando Henrique pelo convite. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.